Agora que nós já aprendemos que a chave para nós construirmos um pulso é uma soma de ondas senoidais, de ondas harmônicas, né? Vamos ver então como é que nós podemos obter essa soma de ondas harmônicas pela transformada de Fourier. E o tipo de onda harmônica que nós vamos mais comumente considerar tem essa forma aqui, né? Uma função de xt tem uma certa amplitude, aí é exponencial de i kx, aqui pode ser mais ou menos ômega t, dependendo de qual é o sentido de propagação dessa onda harmônica. Então, esta aqui é uma onda harmônica. Para eu conseguir construir um pulso, eu tenho que fazer um somatório ou uma integral, né, de ondas harmônicas. Cada uma dessas ondas harmônicas pode ter um número de onda diferente, lembrando que vem a ser o número de onda. É outra forma da gente representar também o comprimento de onda, porque o número de onda é simplesmente 2π dividido pelo comprimento de onda. Tá? Então, nós vamos ter ondas harmônicas com comprimentos de ondas diferentes e com amplitudes diferentes também. Uma das coisas que nós vimos é que eu chamei qual é o espectro de um pulso. Nós vamos ver outra nomenclatura para isso daqui a pouco. Então, outro nome, porque eu estou chamando aqui de espectro. Mas o espectro basicamente vai ser a amplitude de cada uma das ondas harmônicas. Então, ele vai ser função de K, onde K é o número de onda das ondas harmônicas. Por enquanto, eu estou considerando uma onda harmônica que depende somente de K e X, e não de ômega e T. Tá? Tudo que eu estou fazendo aqui eu posso definir depois para ômega e T. Eu já vou explicar um pouquinho isso melhor daqui a pouco. Então, vamos primeiro ver aqui qual seria o formato aqui dessa expressão do espectro de amplitude de um pulso. O que acontece? Cada comprimento de onda do pulso vai ter uma certa amplitude. O que eu quero dizer? Pulso vai ser uma soma dessas ondas harmônicas com amplitudes cuidadosamente escolhidas para cada uma delas, né? Então, o que a gente chama de espectro de um pulso é o gráfico que vai me dar qual é a amplitude das ondas harmônicas que compõem o pulso para cada um dos comprimentos de onda, ou melhor dizendo, dos números de onda angulares K. Vamos supor agora que eu pego essa onda e ela está chegando em uma determinada região, onde a coordenada espacial é o x, tá? E em um determinado instante de tempo. Então vamos supor, por simplicidade, que o instante de tempo que essa onda está chegando nesse local é 0. Então eu vou pegar essa expressão que está lá em cima, eu vou simplificar ela, e vou dizer que eu estou observando a onda num instante de tempo t igual a 0. Então, se eu observar a onda em t igual a 0, seria π de x 0. Isso aqui vai ser alguma amplitude, tá, que é função de k elevado a i kx. Tudo bem? Então, isso aqui é uma onda harmônica. Mas se eu quiser construir um pulso, eu vou ter que fazer a soma de ondas harmônicas. Então, o pulso eu vou ter que construir
chamar ele de f de x. Ele vai ser uma soma dessas expressões aqui. Tá? Notem, a amplitude aqui ela é função de k, lembrando, porque eu estou dizendo que para cada comprimento de onda que eu estou somando ou integrando aqui, cada comprimento de onda que vai entrar no meu somatório tem uma amplitude diferente. Então, se vocês tiverem dúvidas, voltem para o vídeo anterior, em que eu mostro a simulação, né? Em que eu mostro um aplicativo em que a gente pode fazer a soma de ondas harmônicas. Então, mais ou menos perto do final do vídeo, eu mostrei que a gente poderia somar ondas harmônicas de amplitudes diferentes para construir um pulso. Então, aqui eu tenho ondas harmônicas de amplitudes diferentes. Característica é que a amplitude ela é função do comprimento de onda da onda harmônica que eu estou somando. Tá bom? Essa definição aqui, essa expressão, ela é chamada de transformada de Fourier. Aqui a gente vai fazer somar para todos os possíveis números de ondas angulares. Então eu vou integrar em dk de menos infinito a mais infinito. É comum também a gente colocar um fator de normalização. Eu não vou explicar exatamente. O fator de normalização é 1 sobre 2π. É porque essa expressão ela é uma transformada de Fourier. E nós temos um caminho inverso, que é a transformada de Fourier inversa. E eu quero que, no momento que eu faça a transformada de Fourier inversa, eu volte a ter a função original. Essas duas funções, f de x e a de k, nós dizemos que elas são a transformar, tipo que f de x é a transformada de Fourier da função a de k, onde a de k é o espectro de amplitude. Eu quero que seja possível ser feita a transformada inversa de Fourier. Quer dizer, se eu tiver f de x, eu posso recuperar a função a de k. O a de k é 1 sobre a raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, de f de x elevado a menos i kx dx. Então, essa aqui é a transformada de Fourier. E essa aqui é uma transformada inversa de Fourier. Tá? E nós dizemos dessas duas variáveis, nós temos um nome para essas variáveis aqui, que são k e x. Notem, eu estou trocando a função que está inicialmente escrita em termos da variável x. Então, eu posso dizer que isso aqui, a função está no domínio do espaço x, ou domínio da posição x, para essa outra variável aqui, que é o domínio do número de onda angular. Essas duas variáveis, x e k, elas são chamadas de variáveis conjugadas de Fourier. E em todas as situações em que nós temos variáveis conjugadas de Fourier, a gente pode mostrar que vai valer um princípio de indeterminação de Heisenberg. Vamos escrever agora um pacote de ondas que é gaussiano no espaço de número de onda angular. Isso é a mesma coisa que dizer que ele é gaussiano no espaço dos momentos, né? Então, lembrando que o momento linear é simplesmente h cortado vezes k. Então, falar em espaço do número de onda angular é a mesma coisa que falar no espaço dos momentos. Eu quero dizer, o domínio da minha função de onda vai estar no espaço do momento linear. Então, o pacote de ondas vai ter essa forma aqui. Vai ser um A de K, que é igual a 1 sobre sigma raiz quadrada de 2π exponencial de menos
Aí aqui é K menos K0 sobre 2 sigma ao quadrado. Aí aqui é o quadrado também. Pronto. Isso aqui é chamado de pacote de ondas gaussiano. Então, essa aqui é uma função gaussiana com desvio padrão sigma. Tá? Então, no curso de probabilidade estatística, eu espero que vocês tenham aprendido aqui sobre desvio padrão. Então, ela é uma medida do quanto é que a função, né, de qual vai ser a largura dessa função gaussiana. Então, vamos desenhar aqui, por exemplo, uma função gaussiana é alguma coisa dessa forma aqui. Ela é zero. Aí ela sobe aqui como uma curva como um sino, né? Que vai ter a de k, que é a função, em função de k. K0 é o centro dela. Tá? O desvio padrão, ele é aproximadamente, mas não é exato. Não é exatamente. Eu pego aqui essa altura. Vamos chamar de A. Essa altura aqui, essa função, essa expressão. Tá? Quando eu pegar a posição em que a altura é a metade da função, essa distância desse ponto a esse, uma distância aqui, ó, ela é aproximadamente um desvio padrão. Bom, é só aproximadamente. Então, é uma forma aqui de ter uma ideia, é uma medida. A função é simétrica, tá? Do outro lado aqui, eu também vou ter um desvio padrão. Então, se é aproximadamente só o desvio padrão. Definição completa, vocês podem encontrar num livro de estatística, mas basicamente, essa distância aqui, essa distância, vamos chamar ela de D. Esse D aqui é chamado de largura a meia altura. A largura a meia altura, D, ela é aproximadamente 1,18 vezes o desvio padrão, sigma. De modo que eu posso dizer que isso aqui é uma aproximação razoável para o desvio padrão. Então, eu vejo qual é a largura em que a função gaussiana aqui tem metade da altura. Vamos agora construir um gráfico da nossa função gaussiana. Vamos definir aqui que o desvio padrão dela por exemplo, uma unidade. E que o centro dela, K0, está na posição 4. Está o gráfico, então, da função gaussiana, com os parâmetros dados. Então, olha, está aqui a função. Onde eu chamei de S, o desvio padrão. Então, notem aqui, se eu mexer no desvio padrão, ó, aumenta a largura do pulso. Então, ele permite mexer aqui com a largura desse pulso. O K0, nessa função, ele só vai me dizer onde é que vai estar o centro do pulso. Então, por exemplo, K0 igual a 5. Está aqui. Centro do pulso está em K igual a 5. Lembra, o eixo horizontal é K. Então, essa função está representada no domínio de K, ou no domínio do momento linear. E aí agora a gente vai precisar ver como é que vai ficar o formato da transformada de Fourier dela, que vai levar desse domínio, que é o domínio do momento linear, para o domínio da posição. Tá? Então, lembrando aqui, a altura dessa função aqui está por volta de 0,4. Então, 0,2 é aqui. Então, deixa eu pegar bem aqui. Vamos desenhar isso aqui. Então, 0,2 é aqui.
Tá? Então, o desvio padrão, ele é aproximadamente essa distância aqui. Desse ponto a esse. Tá? Mas essa distância é levemente maior do que o desvio padrão. Por quê? Porque eu sei que o desvio padrão, nesse caso aqui, ele é igual a 1. É uma unidade. Então, é daqui, até essa posição. Esse aqui é o desvio padrão de fato. Tá? Esse aqui é a largura a meia altura. A gente pode usar o desvio padrão como uma medida, então, de qual vai ser a largura de pulso no domínio do momento linear. Tá? Então, isso é a mesma coisa de dizer qual é a faixa de variação que eu tenho para o momento linear desse pulso. Vamos então fazer a transformada de Fourier do nosso pulso gaussiano, que está no domínio dos números de onda, para o domínio da posição. Então, tudo que a gente precisa fazer é aplicar a transformada de Fourier a essa função A de K que eu acabei de definir, né, que a gente acabou de ver o gráfico. Né? Então, vamos lá. A transformada de Fourier, chamada de f de x, é 1 sobre a raiz quadrada de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, e aqui deve entrar essa função gaussiana. Né? 1 sobre sigma raiz de 2π, que é uma constante, né? Aí vai ser a exponencial de k menos k0 ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Então, é menos k menos k0 ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Aí, isso aqui na definição da transformada de Fourier, eu preciso multiplicar por e elevado a i kx, aí é dk. Resolvendo-se essa integral, a gente chega nesse resultado aqui, que é uma outra função gaussiana. Notem, essa aqui é a função original. Esse aqui é o pacote de ondas gaussiano no domínio do número de onda angular. Aí agora a gente trocou para o domínio o espaço, né, no espaço da posição. Então, as duas funções têm a mesma forma. É alguma amplitude multiplicada por uma exponencial em que envolve essa variável aqui, menos alguma constante x0 ao quadrado. A mesma coisa aqui. Então, elas têm exatamente a mesma forma. Então, isso significa que a transformada de Fourier de uma função gaussiana, ou de um pacote de ondas gaussiano, vai me resultar em outro pacote de ondas gaussiano. A diferença é que o desvio padrão vai mudar. Então, vamos fazer aqui, vamos verificar uma coisa. Olha só, essa aqui era a minha função original, que está aqui embaixo. Desvio padrão dela é sigma ao quadrado. Então, é o que aparece no denominador multiplicado por 2. Nesta situação de cima, o que eu tenho, então, se eu quiser reorganizar para identificar qual é o desvio padrão nessa situação aqui, vai ficar assim. 2 sobre sigma ao quadrado. Então, isso significa que o desvio padrão nessa segunda situação aqui, da função f de x, agora o desvio padrão no domínio do espaço, vou chamar assim, sigma x. O desvio padrão no domínio do número de onda angular é o sigma. Né? E do número de onda, aliás, o desvio padrão agora no domínio da posição,
ele vai ser 1 sobre sigma. Essas duas expressões me permitem concluir que desvio padrão, né, vamos multiplicar os desvios padrões aqui. Por exemplo, multiplicar o desvio padrão no espaço das posições pelo desvio padrão no espaço do número de onda angular. Isso é igual a 1 sobre sigma vezes sigma, que é igual a 1. Então, eu concluo que para um pacote de ondas gaussiano, desvio padrão no espaço das posições multiplicado pelo desvio padrão no espaço dos momentos é igual a 1. Portanto, se o pacote de ondas, né, gaussiano, ele é largo no espaço das posições, ele vai ter que ser pequeno, então vai ser estreito, no espaço dos momentos, e vice-versa, né, para que essa expressão seja igual a 1. Vamos fazer o gráfico dessa outra função aqui, que eu acabei de deduzir, né? Eu acabei de mostrar para vocês, eu não deduzi. Tá? Eu nem vou, não é minha intenção aqui nesse curso deduzir essa expressão. Mas vamos fazer o gráfico dela aqui. Junto com o gráfico que a gente já tinha anteriormente. Bom, aqui eu tenho gráficos das duas funções. Em verde está o pulso que a gente, cujo gráfico a gente analisou ainda há pouco. Ele é o pacote de ondas no domínio do número de onda angular. E a outra função aqui, f de x, é a transformada de Fourier dessa primeira. Tá? Então, as duas têm o formato de uma função gaussiana. A gente pode ver aqui, em verde, está a função no domínio de K, ou no espaço dos momentos lineares, e a outra aqui está no espaço da posição, em vermelho. Tá? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, o desvio padrão S, que a gente definiu, ele é o desvio padrão no espaço dos momentos lineares, ou no espaço do número de onda angular. Tá? Então, se eu aumentar o desvio padrão, essa função aqui fica mais larga. Tá? Mas a vermelha, ela tem o desvio padrão que é 1 sobre esse sigma. Então, ela vai ficando mais estreita. É o contrário. Está vendo aqui? Enquanto uma vai ficando larga, a outra vai ficando bem estreita. Tá? Então, notem aqui. Essa aqui é a função, é o pacote de onda no domínio da posição. Então, isso significa que a partícula, se for uma partícula que está sendo representada por esta função gaussiana ou por esse pacote de ondas gaussiano, aqui a partícula está muito bem localizada na posição x igual a 5. Tá? Tem uma pequena incerteza em torno dessa posição. Tá? Mas aí, olhe, notem qual é a incerteza no número de onda angular. Ela é muito grande. Agora, se eu quero diminuir a incerteza no número de onda angular, diminuir a incerteza no número de onda angular é a mesma coisa que diminuir a incerteza no momento linear. Então, vamos sair e começar a diminuir a incerteza no momento linear. Aí, o que vai acontecendo? Vai aumentando a incerteza na posição. Tá? Então, notem, aqui não existe nenhuma afirmação sobre medição. Tudo que a gente está observando aqui são propriedades de pacotes de onda. Então, a gente vê que o pacote de onda, quando em um domínio ele é estreito, no outro domínio correspondente, ele vai ser largo. Tá bom? É isso aqui que está a base do princípio da incerteza, ou também chamado de princípio da indeterminação de Heisenberg. Vamos agora mudar um pouquinho essa notação. Eu vou reescrever. Eu vou chamar o f de x de psi. Então, psi de x, que é a função de onda. Aí, isso aqui é uma constante, né? Então, vamos chamar ela de c. E aí eu vou ter a exponencial de menos x0 ao quadrado, dividido. Aí o que eu tenho no denominador é
duas vezes o sigma x ao quadrado. A mesma coisa vamos fazer para outra função. A outra função é o pacote de ondas, é o psi, só que agora ele está no espaço do número de onda angular. Aqui eu tenho outra constante, vamos chamá-la de d. E aí eu tenho e elevado a menos k0 ao quadrado. E novamente, no denominador, o sigma é igual ao sigma índice k, né? Então eu tenho 2 sigma índice k. Agora, na mecânica quântica, vamos ver como é que nós usamos essas funções. O que acontece? O psi de x aqui, ele é a função de onda no domínio do espaço. Tá? Isso aqui é uma onda. Tá? Imaginem, poderia ser, não é o caso na mecânica quântica, mas poderia ser simplesmente o formato aqui, eu fotografo. A onda que está se propagando em uma corda, ela tem algum pulso dessa forma. Vamos supor que esse aqui é um instante t igual a 0 da onda numa corda. Ela vai ter esse formato. Então é isso que nós temos aqui. Essa outra aqui embaixo é a mesma onda, só que ela foi transformada para outro domínio. Então ela está representada no espaço do número de onda angular. Lá ela vai ter um outro formato. Na verdade, aqui a gente vê que o formato dela também é uma função gaussiana, conforme a gente viu, inclusive, nos gráficos que a gente construiu, né? Tá? Sim, mas aí, na mecânica quântica, essa função aqui, psi, ela não representa diretamente a probabilidade de eu encontrar a partícula em uma determinada posição. Na verdade, o que nós temos em interpretação física não é para o psi. A interpretação física na mecânica quântica é para o módulo de psi elevado ao quadrado. Isso aqui é a probabilidade, aliás, vamos colocar aqui, é o módulo de psi de x. A gente pode escrever a mesma coisa para o módulo de psi de k depois. O módulo de psi de x é a probabilidade por unidade de distância, porque a função está escrita em termos de x, de encontrar a partícula. Então, nós precisamos aqui, na hora de fazer a análise das posições em que a partícula vai ser encontrada na mecânica quântica, calcular o módulo ao quadrado dessa função. Então, vamos aqui embaixo elevar essa função ao quadrado. Então, o módulo de psi ao quadrado vai ser igual a c ao quadrado vezes a função exponencial. Aí agora nós vamos ter menos 2 x menos x0 ao quadrado, 2 sigma índice x ao quadrado. Vamos escrever psi k elevado ao quadrado. Então a gente pode fazer exatamente a mesma coisa para a função para o módulo ao quadrado da função de onda no domínio do número de onda angular. Então vai ser d ao quadrado vezes a exponencial de 2 k menos k0 ao quadrado sobre 2 vezes o desvio padrão do número de onda angular ao quadrado. Vamos agora simplificar essas expressões. Lembrando que o produto do desvio padrão da posição e desvio padrão do número de onda angular é igual a 1, né? Isso, desvio padrão das funções antes de elevar ao quadrado, né? Ele é o sigma x e o sigma índice k. Agora a gente vai notar que depois que eu elevei as funções ao quadrado, elas continuam sendo funções gaussianas,
mantém o mesmo formato geral de uma função gaussiana, mas o desvio padrão se modificou, né? Porque na função gaussiana padrão, o que está no denominador deve ser 2 vezes o desvio padrão elevado ao quadrado. Então vamos escrever essa equação dessa forma. Então eu vou chamar o desvio padrão agora, em vez de sigma índice x, que é o desvio padrão da função original, da função de onda, agora eu tenho o desvio padrão do módulo ao quadrado da função de onda. Eu vou chamar ele de delta x. Agora podemos fazer exatamente a mesma coisa para o módulo ao quadrado da função de onda no espaço do momento, não, no espaço do número de onda angular. Então vamos fazer agora a comparação. Então eu verifico que sigma índice k ao quadrado é igual a 2 delta k ao quadrado, e sigma x ao quadrado é 2 delta x ao quadrado. Agora nós podemos tirar expressões para sigma k e sigma x, que vão ser raiz de 2 vezes delta k e raiz de 2 vezes delta x. Pronto. Então, utilizando a expressão sigma x vezes sigma k igual a 1, substituindo a nova definição aqui de sigma x e sigma índice k, a gente chega que o produto de ΔX por ΔK é igual a meio. Então essa aqui é a relação de indeterminação na mecânica quântica, né, para o produto do desvio padrão em x pelo desvio padrão em número de onda angular. Nós sabemos que o momento linear ele é igual a h cortado vezes o número de onda angular. Então, portanto, a gente pode escrever que ΔP também vai ser h cortado vezes ΔK. Multiplicando a expressão acima por h cortado, a gente vai concluir que o produto ΔX vezes ΔP é igual a h cortado sobre 2. Essa expressão ela é o princípio da indeterminação de Heisenberg, a expressão matemática do princípio da indeterminação o princípio da incerteza de Heisenberg. Nós temos uma expressão idêntica para outras grandezas conjugadas. Então, por exemplo, a energia e tempo. Então, se eu tiver aqui o produto da incerteza da energia pela incerteza no tempo, também vai ser igual a h cortado sobre 2. Isso desde que as funções de onda, a função de onda, de onde eu estou partindo, seja gaussiana. Se a função de onda não for gaussiana, eu vou ter que fazer uma modificação nessa expressão que eu já vou explicar daqui a pouco. Então, o que essas duas expressões estão me dizendo? A primeira, se a incerteza em x na posição for pequena, então a incerteza no momento linear, que é o produto de massa pela velocidade, vai ter que ser grande, porque o produto é constante. Tá? E vice-versa. Né? Se a incerteza na posição for grande, a incerteza no momento linear é pequena. A mesma coisa para energia e tempo. No caso geral, a função de onda ela não é necessariamente gaussiana. Na verdade, na maioria das vezes não vai ser gaussiana. Gaussiana é um caso particular, que a função de onda ela é muito bem comportada e ela vai ser a única situação
em que o produto de ΔX, ΔP é igual a H cortado sobre 2, e ΔT vezes ΔE, H cortado sobre 2 também. Então é a única situação em que eu vou ter essa igualdade valendo. No caso geral, imagine aqui, está representado o ΔX é a largura desse pulso, que não é um pulso gaussiano. Então, pode-se mostrar que nessa situação o produto de ΔX por ΔP vai ser sempre maior que H cortado sobre 2. A mesma coisa, o produto da incerteza no intervalo de tempo pela incerteza da energia também vai ser maior ou igual a H cortado sobre 2. Lembrando, vai ser igual somente se o pulso for gaussiano.